senhores, esse aqui é o canal do Mr. Sandman e o nome do vídeo é Todos os Lobisomens do Folclore Brasileiro. Como assim, Bura? É, aparentemente não existe apenas um. Peraí, não tá saindo na live, né? Vai sair agora, meu parceiro. Tem morador que garante não apenas viu, como gravou imagens do monstro. Metade homem, metade É engraçado, porque assim, antes que o vídeo comece, eu acho zoado como todo mundo, algum momento da vida, já viu um lobisomem. Você vai conhecer alguém que vai dizer que já viu. Ah, meu vô viu um lobisomem. Como assim teu vô viu um lobisomem, pô? É que meu vô trabalhava no roçado, aí viu o bilisomem, e aí Tapioca encontrou o beijuco e as calças bateram, tá ligado? Mas sempre vai ter uma conversa que alguém já viu um lobisomem, ou que já teve um lobisomem no bairro, tá ligado? Eu não sei se isso aí é só comigo aqui, se for com você também me diga. Mas sempre em algum momento alguém do bairro vai dizer, não, tem um lobisomem por aqui antigamente. Por favor, né, Daniel? Por favor. Darlet. Esse é o real, né? Esse aí é o Lobisomem Prime, Blue. O folclore brasileiro é um dos temas que mais me intrigam, tanto pela sua complexidade, quanto por ser uma mitologia tão perto de nós e do nosso dia a dia. Na mitologia brasileira, existem várias releituras de criaturas famosas fora daqui, como o Encourado, que é uma releitura do vampiro europeu, só que adaptado para o Nordeste, o Mapinguari, que pode ser considerado uma releitura do Pé Grande. Segura aí. Tiago, muito obrigado pelos seus 14 meses de sub, meu amigo. Boa tarde, você tá bem? Encourado Folclore. Eu escrevi folclore errado, Dantes. Pô, aqui pra mim veio a novidade, viu, paizão? Encourado é um vampiro do Nordeste. Caramba, velho. Bicho, não, parou. Lê comigo aqui. Sinais que você sabe porque tem um encourado por perto. As galinhas param de botar ovos e não comem direito, beleza. Os cachorros não saem de casa e gemem o dia todo. Ai, encorado. O encorado ali, encorado. Os urubus passam a voar no lugar. Então, se sentir a presença de encorado, ele sacrifica algum animal, porque provavelmente ele vai tomar o sangue do bicho e ir embora, né? Deve ser pendurada na entrada da cidade, porque o encorado só entra na porta da frente. É um vampiro mesmo, velho. Vampiro só entra convidado, né? Filho da peste. Pô, aí é novidade. O encorado, o vampiro BR. Vampiro nordestino, na verdade. De vários e vários exemplos que podem ser dados. E o tema do vídeo Calma, de hoje Daniel. é justamente nessa pegada. Falaremos sobre o lobisomem brasileiro, ou melhor, os lobisomens brasileiros. A cultura nacional não tem só uma espécie de lobisomem como nos países europeus, mas sim várias espécies, cada uma com suas particularidades, histórias e etc. Lembrando que todas as fontes de pesquisa vão estar na descrição do vídeo caso vocês queiram consultar. E dito isso, vamos finalmente começar. Mas antes de qualquer coisa, qual seria a verdadeira história por trás da lenda famosa do lobisomem? Ah, foi meu WhatsApp, tá? Foi meu WhatsApp, sim, desculpa. A lenda do lobisomem tem suas raízes na Europa, com indícios de que sua origem remonta à Grécia Antiga. Um dos relatos mais conhecidos fala que o rei Licão teria sido transformado em um lobo por Zeus como punição por sacrificar humanos e tentar enganar os deuses.
E essa história ajudou a definir o conceito de licantropia, derivado das palavras licos, que significa lobo em grego, e antropos, que significa homem também em grego. E com o passar do tempo, a crença no homem que se transformava em lobo se espalhou por Roma, onde era chamado de Versipélio. A lenda assumiu diferentes nomes e características em toda a Europa, como Loup-Garou na França e o Werewolf entre os saxões. E com a influência cristã, o lobisomem passou a ser visto como um pecador amaldiçoado, vivendo sua transformação como penitência até receber o perdão divino. E com a colonização portuguesa, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil, ganhando variações regionais que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Em Portugal, o lobisomem era descrito como um homem magro, de orelhas grandes e nariz avantajado, amaldiçoado por predestinação ou por pecados graves. Acreditava-se que o primeiro filho homem, nascido após 7 filhas, poderia carregar a maldição. E essa imagem aqui é Internet Classics, viu? Português era conhecido também como um corredor ou tardo, e além de atacar cemitérios e pessoas, a lenda dizia que as mulheres também podiam se transformar, sendo chamadas de peeira ou lobeira. E no Brasil, esse folclore do lobisomem foi estudado por Luiz da Câmara Cascudo, um dos maiores pesquisadores das tradições populares. Certo, essa foi a lenda padrão conhecida por todo mundo, mas e o lobisomem brasileiro? Qual a real origem por trás dele? Parou. Até onde eu sei, o lobisomem brasileiro é o 7º filho do 7º filho. E tem também, sei lá, se você bater na sua mãe e ela lhe amaldiçoar, você vira lobisomem, né? No Brasil, a lenda do lobisomem tem algumas particularidades bem diferentes das versões europeias. Por aqui, acredita-se que a transformação ocorre na virada de quinta para sexta-feira e durante a quaresma. Além disso, a origem do lobisomem pode estar ligada à ordem de nascimento. Um menino que nasce após 6 irmãs corre o risco de se tornar um, caso não for batizado pela irmã mais velha antes dos 13 anos. A maldição também pode ser transmitida por mordidas ou contato com o sangue da criatura. E como no Brasil não existem lobos nativos, a aparência do lobisomem foi adaptada à fauna local de cada região do país. Ele é frequentemente descrito como um híbrido de cão e porco com pelos escuros e patas traseiras mais longas, o que lhe dá um ar desajeitado. Outra crença curiosa é que sua forma pode variar dependendo do animal que se deitou no local da transformação, o que explicaria porque alguns relatos falam de lobisomens parecidos com bois, cavalos ou até mesmo capivaras. Um lobisomem capivara. O que que ele vai fazer? O lobisomem capivara, quando ele vai caçar os outros, ele pula na água, é? Ele dorme com jacaré? Não entendi o que é que um lobisomem capivara faria de mal. Em sua forma bestial, ele se alimenta de qualquer coisa, inclusive cocô de galinha, e ao voltar ao normal, vomita tudo. Para se proteger de um lobisomem, existem alguns rituais específicos que dependem da região do país. Agora, para eliminá-lo, a munição deve ser benzida com cera de vela usada 3 vezes na misa do galo, e armas de ferro ou aço podem forçar a criatura a retornar à forma humana. Já para curá-lo definitivamente, é necessário furar sua pele com espinhos de laranjeira plantado em um cemitério em uma sexta-feira santa. Agora, para descobrir... Acaba de descobrir que laranjeira plantada de cemitério em dia de sexta-feira santa é um negócio muito específico, pô. Sua identidade real, uma técnica curiosa é oferecer sal para a criatura. Após oferecer o sal, o lobisomem fugirá, mas no dia seguinte aparecerá na sua casa em forma humana pedindo o sal prometido, literalmente o lobisomem pidão. E como eu disse anteriormente, o lobisomem brasileiro, principalmente pelo país ter uma fauna muito diversificada, tem variações de diferentes animais. Vamos ver algumas. Não, por favor, me mostra o capisomem aí. Eu quero ver o lobisomem capivara, por favor. O porcão é a forma mais comum aqui no Brasil. Não. Diz que lembra um cachorro. Então quer dizer que o lobisomem mais comum do Brasil é o torcedor do Palmeiras.
enorme, que corre encurvado e sobre as 4 patas. É coberto de pelos Não escuros faz com sentido, olhos cara. vermelhos Não e faz dentes sentido. afiados. Agora o amarelo é mais comum em estados do Nordeste. O lobisomem amarelo se parece com um porcão, mas com um aspecto muito mais machucado e adoecido. A sua pele varia entre muito pálido e amarelado, além de feder como um cadáver. O Orelhas Longas tem pelos Oxe, escuros, Vitor. mas o que chama mais atenção nesse lobisomem são suas orelhas, tão grandes que sempre se arrastam pelo chão. Quando ele corre, elas batem como se fossem asas, produzindo estalos altos. O lobisomem branco, também conhecido como lobisomem da morte, lobisomem morto e lobisomem fantasma, é um Elite. tipo raro, mas difícil de ser ignorado. Costuma sempre aparecer em noite de quaresma. É um lobisomem que morreu e quer cumprir o seu propósito. É uma alma penada que mesmo após a morte ainda sofre da maldição. Ele é totalmente branco e é mais violento que qualquer lobisomem vivo. Os lobisomens lobo ou lobo do mato são pouco comuns e são quase lobos por completo. Hoje, eles aparecem mais em cidades bastante influenciadas pelo cinema e pela televisão. Mas Oxi. antigamente também apareciam em regiões de forte influência germânica. O lobisomem espojador é uma versão do lobisomem brasileiro que é ainda mais sombria e monstruosa do que o mito tradicional. Ele é descrito como uma criatura peluda e fedorenta, com olhos vermelhos e expressão assassina, exibindo um comportamento muito mais animal do que humano. O seu corpo tem características indefinidas, mas suas garras afiadas e dentes ameaçadores fazem dele uma verdadeira máquina de caça. Diferente dos lobos clássicos, esse lobisomem ronca, emite grunhidos, rosna e até mesmo relincha, dependendo da mistura de animais que Relincha? compõem a sua forma bestial. A transformação é um ritual estranho e macabro. O amaldiçoado precisa se deitar em um local onde um mamífero se enrolou anteriormente, assumindo as características do animal que ali esteve. Caso mais de um bicho tenha passado por ali, a sua aparência se torna uma fusão grotesca de diferentes criaturas. A experiência da transformação é descrita como prazerosa e viciante, o que torna a maldição difícil de ser quebrada. Após a metamorfose, ele vaga por estradas e matas em busca de vítimas, preferindo atacar bebês não batizados e mulheres grávidas para beber o seu sangue. No entanto, ele evita embates com grupos grandes e só pode voltar à forma humana se encontrar suas roupas novamente. Reverter a maldição não é impossível, mas é algo que a maioria dos lobisomens não deseja, pois se tornam dependentes dessa existência selvagem. Se alguém substituir suas roupas antigas por novas no local da transformação, ele se torna humano para sempre, mas isso pode despertar ódio e desejo de vingança contra quem o libertou. A transformação, no entanto, cobra o seu preço. Ao voltar ao normal, o lobisomem vomita e sofre um nível de exaustão, apresentando sintomas de fraqueza e anemia ao longo do tempo. Mesmo como humano, a sua condição se manifesta, e ele carrega os sinais da maldição mesmo quando não está sob seus efeitos. O lobisomem guará é um exemplo bem Esse é interessante que legal. eu achei, se liga. Apesar de ser o canídeo mais parecido com o Esse lobo eu no curti. Brasil, ele nunca foi associado ao mito do lobisomem no folclore tradicional. No entanto, muitos escritores brasileiros modernos de ficção decidiram nacionalizar o lobisomem, ignorando as peculiaridades do mito original e adaptando com Irmão, elementos isso da dá fauna local. facilmente num E livro de assim D&D, surgiu a velho. ideia dos lobisomens guarás, versões mais exóticas da criatura clássica. A primeira menção detalhada desse conceito apareceu em 1999, na revista Dragão Brasil, como parte de disse uma o quê? adaptação do Pô, RPG bicho, eu falei, velho, isso é coisa de RPG. A revista que trouxe, Dragão RPG Brasil. Beleza, pô. Lobisomem, o Apocalipse da White Wolf. No jogo original, o Brasil e a América do Sul eram praticamente ignorados, então a revista criou a tribo Niguará, formada por lobisomens que se transformam a partir de parentes indígenas brasileiros e Isso aí adotam é características furro. do Isso é lobo guará. furrão. Essa versão modernizada traz um lobisomem menos bestial e mais ligado à espiritualidade Mão na indígena, mesa, você que tá fugindo assistindo, do bora. tradicional monstro sanguinário europeu. E com isso, o lobisomem brasileiro ganhou uma nova identidade na literatura fantástica contemporânea, misturando o terror clássico com a mitologia local de um jeito mais único e original. E por fim, um dos lobisomens mais famosos do folclore brasileiro, e também o meu favorito, é uma mistura de homem com tamanduá, o capelobo. O capelobo é uma criatura monstruosa do folclore brasileiro, Capelobo, especialmente eu nunca ouvi temida na falar região nisso norte. na vida. Death O Note seu Game, nome você tá tem bem? origem indígena e É ao significa vivo. algo como osso quebrado do lobo.
As descrições variam, mas geralmente ele é retratado como um híbrido grotesco entre humano e animal, com um corpo forte coberto de pelos, patas redondas semelhantes a fundos de garrafa e um focinho comprido, que pode lembrar um tamanduá, uma anta ou um cachorro. O que adianta Extremamente tu ser ágil, um o capelobo capelobo se no fim do dia tu perambula vai pelas comer matas durante a formiga? Tá ligado? Isso tudinho pra tu procurar um formigueiro. Ô vantagem. noite, rondando barracões e casas enquanto emite gritos assustadores. Ele se alimenta de cães, de gatos e até mesmo de seres humanos, mas de uma forma nada convencional. As histórias dizem que ele rasga a garganta de suas vítimas para sugar o sangue, como um vampiro, ou perfura seus crânios com focinho para devorar o cérebro. O seu rastro é marcado por pegadas arredondadas e há lendas que afirmam que alguns indígenas do rio Xingu podem se transformar nessa fera, fazendo dele uma espécie de lobisomem amazônico. Seus gritos são tão perturbadores que muitos caçadores dizem ter enlouquecido após ouvi-los no meio da mata. Para derrotar essa criatura, é necessário um tiro certeiro na região umbilical ou na nuca, pois qualquer outro ataque seria inútil. Registros sobre o capelobo aparecem em relatos antigos, como os escritos de Câmara Cascudo e Freud de Abreu, provando que a lenda já assombra a Amazônia há muitos séculos. Se o lobisomem é o terror das noites do sul e do sudeste do Brasil, o capelobo é sem dúvida o predador sobrenatural das florestas amazônicas. Agora que vimos a origem do lobisomem e algumas espécies, vamos ver alguns casos famosos de avistamento por todo o país. Joanópolis, no interior de São Paulo, carrega o título de capital do lobisomem, um título que acompanha a cidade desde sua fundação em 1878. A lenda começou com rumores de que Anselmo Caparica, um dos fundadores da cidade, era na verdade um lobisomem. Ele era descrito como um homem alto, sempre vestido com uma capa e que costumava andar à noite, o que alimentou ainda mais a suspeita entre os moradores. No século XX, o mito ganhou mais força quando a folclorista Maria do Rosário, neta de Anselmo, publicou uma tese em 1983 sobre a tradição do lobisomem em Joanópolis. Segundo ela, os moradores viam o lobisomem como algo comum, sem medo e exagero, quase como parte da cultura local. Para muitos, o bicho até existia, mas não era perigoso, e havia relatos de pessoas dizendo que fulano ou cicrano era um lobisomem, mas era gente boa. Mesmo assim, testemunhos assustadores se espalharam pela cidade. Moradores locais afirmam que lobisomens já arranharam portas e janelas, além de atacarem galinheiros. A lenda também diz que eles procuram casas onde há crianças não batizadas. Mimo, assim, quando ele me diz que os lobisomens procuram crianças não batizadas para poder matar e comer, me faz pensar muito se não é, sei lá, um golpe da Igreja Católica pra, sei lá, batizar os meninos, tá ligado? Pra não ter menino indigente, essas coisas. Indigente não, né? Pra não ter menino... Como é o nome? Como é que se diz o nome do cabo aqui que não... Enfim, não sei. Esqueci o nome agora, mas enfim. Pra não morrer sem catecismo. Ou batismo. Isso, pra não morrer pagão. Obrigado, Oreste. Tá ligado? Me parece muito esse tipo de coisa, pô. Ah, isso é verdade, Mauro. Isso aí acontece mesmo. Olha o birizome lá, ó. Isso aí não é o que... Isso é o lobisomem lá de... Um vídeo postado em uma rede social deixou os moradores... Aquilo não é o lobisomem que apareceu no Distrito Federal, pô? E coisa de 2, 3 anos atrás, pô. do Distrito Federal, aí, no mínimo intrigados. A gravação feita em uma quinta-feira, primeira noite de lua cheia, mostra a silhueta de algo que parecia caminhar sobre 4 patas, em uma rua de Ceilândia. O registro rapidamente ganhou notoriedade, com muitas pessoas associando a figura ao lendário lobisomem. A página de humor Ceilândia Muita Treta compartilhou o vídeo afirmando que ele foi capturado na QNO-19. A postagem logo viralizou, acumulando mais de 50 mil visualizações e 1.500 comentários.
Enquanto alguns usuários encararam a cena com bom humor, outros ficaram impressionados com a coincidência de um possível lobisomem não, justamente uma noite de lua cheia, quando, segundo a lenda, a É o transformação Catraca, né, ocorre. velho? Jogando COD. Em noite de lua cheia, quando o céu se ilumina com estrelas, o temor do lobisomem toma conta dos moradores de Mirassolândia, no interior de São Paulo. A lenda ganhou força na região por causa de um ex-peão de rodeio chamado Osmar Nascimento, Lobisomem que em na abril de hora. 1985 saiu para tentar fotografar a criatura em um cemitério de Nova Granada, em São Paulo. O resultado foi uma imagem um tanto enigmática, que até os dias de hoje divide opiniões sobre ser uma foto real ou apenas um desenho. Totalmente Na real. época, muitos acreditaram ser uma prova definitiva da existência do Homem-Lobo, e a história se espalhou rapidamente, sendo destaque em vários jornais locais. Moradores garantem que o lobisomem existia e já foi visto por várias pessoas, sempre descrito como uma criatura semelhante a um cachorro preto. O barbeiro Marcelino Inácio de Souza lembra que o boato era levado a sério, e até crianças tinham medo de sair à noite. O próprio Osmar, ao ser entrevistado, afirmou com confiança que fotografar o monstro não era nada para ele. Mas nem todos os avistamentos na região eram sobrenaturais. Houve quem aproveitasse do medo para se fantasiar e pregar um susto na população, o que chegou a virar caso de polícia. A identidade da criatura retratada por Osmar nunca foi declarada. Para alguns, a imagem era apenas uma montagem bem feita, enquanto para outros era a prova de que o lobisomem realmente assombrava a região. O próprio filho do ex-peão defende a história com unhas e dentes, jurando que seu pai viu algo além da compreensão humana. Outro avistamento clássico e bem conhecido no Brasil é o caso do lobisomem do Piauí. O lobisomem do Piauí tem uma história que conta com todos os elementos clássicos de um caso real de lobisomem, correndo no meio da mata com daquele porrete tipo atrás que dele? corre de boca em boca. O relato diz que um homem enfrentou a criatura em um colégio abandonado. O monstro rastejava com barulhos de chocalhos e latas e tinha um corpo disforme e cheio de pelos. Ele não andava, mas rolava pelo chão, porém podia pular e atacar com muita violência. O facão Já teve, foi a Cleiton, única tem mais defesa não. do homem naquela noite. O e mesmo pior, assim, Cleiton, é que isso é real. Tinha no Ibura não, mas teve o lobisomem de Três Carneiros. Que era um cachaceiro que eu não lembro o nome. Só que depois que ele morreu, a turma disse que já foi já. Ele era lobisomem, ele morreu, não tem mais lobisomem. ele fugiu apavorado. No dia seguinte, tufos de pelos estranhos foram encontrados perto da escola, e coincidentemente, o sujeito suspeito de ser o lobisomem acordou cheio de arranhões e cortes pelo corpo. Os moradores do bairro já desconfiavam dele pode fazia deixar, tempo, Daniel. e esse novo episódio só reforçou as suspeitas. O detalhe das orelhas peludas, com pelos saindo de dentro, dá um toque perturbador à história, como se ele nunca tivesse voltado completamente ao normal. Outros enfrentamentos com a criatura foram relatados, e um velho truque surgiu: atacar o lobisomem com a mão esquerda, pois seria o único jeito de feri-lo. A história se intensificou quando os boatos cresceram, e os homens do bairro prometeram se juntar para capturar a fera. Mas na hora de agir, o medo falou mais alto, e ninguém apareceu. Talvez fosse melhor assim, porque ninguém sabe o que aconteceria se eles realmente o encurralassem. O homem misterioso percebeu que a tensão Aqui, estava Mike. muito alta e fugiu da região, levando a sua família junto para sempre. E no fim das contas, a criatura nunca mais foi vista por lá. Coincidência? Eu acho que não. Meu irmão, eu acho incrível como a gente tá em 2025 e só câmera ruim pega lobisomem, pô. Não tem uma câmera boa não, pô. Bicho, tem gente hoje em dia que deixa de levantar a parede dentro de carro com cimento. É só parede de alvenaria, tá ligado? Parede de tijolo. E tem um iPhone, E mas por nenhum fim, desgraçado o último filma. avistamento que eu vou falar no vídeo de hoje é o caso do lobisomem de São Gonçalo. O caso do lobisomem Gonçalo, ou Gonçalo Lobisomem, viralizou em 2014 e se tornou um dos relatos modernos mais famosos sobre aparições da criatura no Brasil. Tudo começou quando um vídeo misterioso surgiu no YouTube, mostrando uma figura escura e peluda debaixo de uma árvore. A gravação, em preto e branco e de qualidade duvidosa, rapidamente chamou atenção e a cidade de São Gonçalo dos Campos, na Bahia, entrou em estado de calamidade. Os moradores começaram a evitar sair de casa à noite e logo os boatos tomaram conta de toda a região.
O medo aumentou quando um homem chamado Pingo afirmou ter visto a criatura pessoalmente enquanto esperava o ônibus de madrugada. Ele descreveu o monstro como peludo, completamente preto, com mais de 1,5 m de altura e sempre se contorcendo. Essa visão aterrorizante só reforçou as lendas locais e fez o pânico se espalhar ainda mais. Pingo Apesar é disso, fogo, véi. algumas pessoas começaram a questionar a história, principalmente porque o mesmo vídeo já havia aparecido Pingo? anos atrás Pingo, no o nome do YouTube, cara é com Pingo, outro Herta. título e localização diferente, sugerindo uma farsa. Mesmo sem provas concretas, o caso ficou marcado como uma das maiores histerias coletivas sobre lobisomens no Brasil. A delegada da cidade Não é afirmou que não possível, véi. havia nenhuma investigação oficial, mas a população continuou assustada por semanas. O lobisomem Gonçalo pode ter sido apenas mais um boato da Esse internet, vídeo é muito bom. mas Esse o medo vídeo que é muito causou bom, foi véi. real. E até hoje, É a a de um clipe de história uma ainda é música, isso lembrada aí. como um dos momentos mais bizarros do folclore urbano brasileiro. Isso é de um clipe musical. Além disso, existem relatos de aparições de lobisomem em várias regiões do Brasil, como Pernambuco, Alagoas e São Paulo. Além das citadas, também temos o lobisomem da Lagoa do Mato em Pernambuco, onde os Oxe. moradores da comunidade temem as noites de lua cheia após uma suposta aparição do lobisomem. Também temos o avistamento em Entre Montes em Alagoas, Oxe, onde a o Bahia população ali, ó. local aponta um certo homem como lobisomem. Existem vários avistamentos em todo o Brasil, mas é claro que nada nunca foi confirmado oficialmente, mas cabe a você acreditar ou não. Aí eu vou fazer a pergunta que ninguém quer fazer. Qual é o mais legal? É vampiro ou é lobisomem? Pô, véi. Na minha época de, acho que, sei lá, Anjos da Noite, eu achava os lobisomens mais bolados. Porque os caras conseguiam matar vampiro. Conclusão. Lobisomem elemental é fogo, pô. Ele Avatar, a lenda do Pidão. E esse foi o vídeo de hoje. Tem um episódio de lobisomem no Castelo Rá-Tim-Bum que eu via e ficava assim, ó. Por algum motivo dava medo. Pessoal, a lenda do lobisomem é muito da hora, cara. É incrível pensar que uma lenda que surgiu lá na Grécia, mó cota atrás, veio pro Brasil e se incorporou dessa forma no nosso folclore. E como eu disse anteriormente, e ao longo do vídeo, o lobisomem brasileiro é bem mais complexo e variável que o europeu. Mas Tu é isso tá aí, vendo se no você YouTube, gostou do comenta vídeo, aqui deixa o seu embaixo. like, o seu comentário, se inscreva no Hashtag canal. Bilizomem E caso ou queira ajudar o hashtag canal financeiramente, deixa o seu valeu. E como Zompiro? de costume, um abraço do seu mano Sandman.